Olá, sejam bem-vindos. Mais um vídeo do nosso canal, trazendo para vocês aqui muitas informações do nosso Mengão, embora não estemos aí hoje, que estaremos retornando aí aos treinamentos, né? Ao período de preparação para o Mundial, período pré-mundial. Mas tem algumas informações bombando no Flamengo, aí tem a declaração de Danilo no programa da Romário TV, muita polêmica, pessoal distorcendo as coisas, querendo crucificar Danilo. Tem também aquela briga entre Gonçalo Plata, Federação Equatoriana e Federação Flamenguista. Federação Flamenguista foi ótima. Tem também notícia do Jorginho, que aproximadamente vai chegar no Rio de Janeiro amanhã às 6 horas da manhã. Sairá pela culatra, não sairá pela entrada principal, por causa do horário, para não causar alvoroço com a torcida do Flamengo. Dito isso, vamos ao vídeo que não interessa. Um grande abraço a todos, valeu! Muito boa tarde, gente boa! Globo Esporte chegando, é hoje que o homem vai estrear, minha gente. Tem Brasil e Equador, ao vivo na Globo, 8 da noite. Esse é o primeiro jogo do italiano Carlo Ancelotti, comandando a nossa seleção. Já já, vamos falar muito disso, claro, no Globo Esporte. Mas antes, o assunto é Botafogo, que venceu o Ceará. Esse foi o último jogo antes de viajar lá para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Também foi o último jogo do Igor Jesus pelo time no Newton Santos, né? Ele vai jogar no Nottingham Forest da Inglaterra. Dezenas de metros quadrados de agradecimento. Um obrigado do tamanho da saudade. O coração fica um pouquinho apertado, todos vão estar dentro do meu coração, até porque é o clube que eu identifiquei bastante, um clube que eu tanto amo. Foi o adeus em casa. Mas ainda resta uma última missão longe daqui. Copa do Mundo de Clubes. Dia 8 de junho. Viagem para Estados Unidos. Dia 15. Sauderland, sei lá qual é o nome do time lá. Sauder, não sei o É quê. Seattle. Contra o Seattle, 2-0 Botafogo. Seattle, alguma coisa assim. Seattle. Seattle, isso aí. Minha língua é presa, não sai isso aí não, mas tudo bem. Dia 19. Acho que dá pra ganhar do PSG. 0-0 contra o Paris Saint-Germain. PSG, pode esperar, a tua hora vai chegar. Dia 23. Quem é o técnico do Atlético de Madrid? Simeone, mas papai vai na frente. Botafogo passa com 7 pontos. Assinado. Vamos, Fogão! Mas antes de ir, O adversário do último jogo antes do embarque. Ceará. Esse é um jogo especial, naturalmente, infelizmente com a perda do Igor Jesus. Hoje eu tô preparado para chorar. É perda. Até ex-namorado meu, eu nunca sofri tanto como por jogador de futebol. Encosta aqui, vai. Tchau, Igor Jesus. Dói no peito, mas a gente botafoguense sabe o que é agora, a empresa Botafogo. o próprio Igor entendeu isso. E eu optei por ir, até porque, o clube hoje é um clube empresa, precisa de dinheiro para pagar as contas, então eu também não quero atrasar o lado do clube e quero seguir a minha vida agora na Europa e ter uma grande passagem. O nome desse clube inglês que tá levando todo mundo, rapaz. Fez a feira aqui. Mas você me arrebenta. Nottingham Forest. Como é que é? Hã? Nottingham Forest. Fazer o quê? Vamos atrás daí no mercado. O Textor falou que vai meter a mão no bolso aí pra trazer uns jogadores bons aí. Ô, Papai John, Papai John, abre o bolso aí, Papai John. continua injetando bastante dinheiro. Nós precisamos de título. Igor não fez gol na despedida em casa. Quem marcou o primeiro com a camisa do clube foi Mastriani. Pedro Raul empatou para o Ceará. Após o cruzamento de Arthur bater no braço de Dieguinho, pênalti, Alex Telles fez. Comemorou como e com Igor Jesus. Marlon Freitas fez o terceiro. Pedro Raul diminuiu. Botafogo 3-2, terceira vitória seguida no G6 do Brasileirão. Todo mundo feliz, todo mundo contente, agora pensar o que vem na frente. E o que vem pela frente é a inédita Copa do Mundo de Clubes. Bye bye, see you later. Venham com a taça, por favor.
Boa viagem, gente. Vamos lá, vamos com tudo. Bye, bye, Botafogo. Vá lá com Deus. Certo? Amen. Igor Jesus chegou ao Botafogo no meio do ano passado. Ele jogava no Al Ain dos Emirados Árabes. Em 11 meses no Botafogo, o cara fez 55 jogos, fez 15 gols e deu 6 assistências. Mas mais importante de tudo, né? Ele conquistou 2 títulos de peso, Brasileirão e a Libertadores. Lembrando que o Igor ainda pode melhorar esses números na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Botafogo estreia, anota aí, domingo, dia 15, contra o Seattle Sounders. Depois vai pegar PSG e Atlético de Madrid, tudo ao vivo na Globo, beleza? John Textor vai às compras, hein? Para substituir o Igor Jesus. O Botafogo está negociando com o argentino Joaquim Correa, que é atacante da Inter de Milão, e também está de olho em outro atacante que joga lá na Itália, o Luka Jovic, que é um jogador da Sérvia, que está jogando no Milan. E tem mais atacante, Marino Rinestrosa, do Atlético Nacional da Colômbia, também entrou no radar do Botafogo. O time está em negociação com ele, que é colombiano, joga mais aberto. E sabe quem pode voltar, gente? O Gatito Fernandes. Goleirão, 37 anos, tem uma história no Botafogo, já acertou os termos do contrato com o clube, agora só precisa do carimbo do John Textor para assinar até o fim do ano. E agora uma oficial. O Botafogo anunciou agora há pouco o zagueiro Caio Pantaleão, que estava no Krasnodar, da Rússia. Esse eu não conheço, vamos ver como é que é, né? E hoje começa a era Carlo Ancelotti na seleção brasileira. O Brasil pega o Equador pelas eliminatórias da Copa. Você vai ver ao vivo na Globo. Atenção para o horário, 8 da noite, hein? Carlos Gil está em Guayaquil, é o melhor repórter do Brasil e vai contar pra gente tudo sobre seleção brasileira. Fala aí, Gil. Fala, Escobar, tudo bem? Obrigado pela parte que me toca. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha, Guayaquil amanheceu vivendo esse jogo. A gente está aqui do lado de fora, né? O hotel da seleção. E a todo momento passa gente aqui com a camisa da seleção equatoriana. É carro buzinando, é caminhão. Enfim, eles estão numa expectativa danada porque o Equador, se vencer, pode se classificar para a Copa. E o Brasil, se vencer, também encaminha bem essa classificação. Nesse momento, o Carlo Ancelotti está reunido com jogadores, exibindo vídeos. Vai passar para eles o time titular e também os que vão ficar de fora, porque ele convocou 25. Só 23 podem ser relacionados essa noite. Um que vai ficar de fora, certo, é o Rafinha, né? Porque está suspenso. E o outro jogador vai descobrir daqui a pouquinho que não vai jogar. Foram 3 treinos, 2 em São Paulo, um aqui ontem no Estádio Monumental de Guayaquil. Um treino leve, muito na conversa ali. A gente tem até uma imagem legal. Carlo Ancelotti chama o Estevão, joia do Palmeiras, 18 anos, que ele confessou conhecer mais por vídeo do que pessoalmente, né? E o Danilo, em determinado momento, chega ali para a conversa. Danilo fala muito bem o italiano, o espanhol. Pareceu de longe ser um pouco intérprete desse papo entre o Ancelotti e o Estevão, que vive a expectativa de ser titular da seleção brasileira pela primeira vez. A gente lembra que, curiosamente, o Estevão estreou com a camisa da seleção também contra o Equador, no primeiro turno lá em Curitiba, Escobar. Eu iria de Estevão. Ih, rapaz, apareceu um sósia do Francisco ali jogando aí atrás de você, fazendo embaixadinha. Aí, ô Carlos Gil, o povo quer saber quem é que deve jogar hoje. Olha, Escobar, o Ancelotti, ele não divulgou a escalação. A gente vem desde ontem, né, e de anteontem também, falando um pouquinho do time que ele escalou lá em São Paulo, que é a tendência que seja mantido, que é o Alisson no gol, o Wanderson, o Marquinhos, o Alexandro zagueiro, o Alexandro lateral esquerdo, Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson, Vini, Estevão e Richarlison. Mas o Ancelotti falou muito bem, por exemplo, do Andrei Santos, que gostou de observar o Matheus Cunha, que pode escalar um lateral um pouco mais defensivo, como, por exemplo, o Carlos Augusto da Inter de Milão. Então, essa é a escalação básica, a gente acredita que vá para o jogo, mas se pintar uma ou outra alteração, não vai ser tanta surpresa assim, Escobar. Valeu, Carlos Gil, melhor repórter do Brasil, trazendo as informações da seleção pra gente. Você ouviu, né, que o Gil falou. O Alisson deve começar jogando, a gente bateu um papo legal com ele. É impossível ocupar esse posto por tanto tempo sem carregar algumas marcas. Falar, de ajudar de alguma maneira. É como ele se lembra da goleada argentina sobre a seleção em março. Perder da maneira como perdeu, sendo dominado, isso aí machuca muito, né? Alisson só não estava no gol naquele 4-1 porque foi nocauteado no jogo anterior contra a Colômbia. O choque do Davidson com o Alisson e ele cai completamente já desacordado, apagou. Acabei ficando depois 3 semanas sem poder jogar. Tive alguns sintomas que eu desenvolvi mais tarde no lado direito da face aqui por conta do nervo. E nunca se sentiu tão bem na carreira. Acho que por vários motivos, né? Por estar bem fisicamente, por estar bem mentalmente, por ser mais maduro dentro do futebol, mais experiente.
Aos 32 anos, o goleiro do Brasil nas últimas 2 Copas do Mundo já viveu momentos bem diferentes pela seleção. E ele reconhece que a simples presença de Carlo Ancelotti traz uma mudança importante no ambiente da equipe. A função, né, do treinador, do técnico da seleção brasileira, ele precisa ter as costas largas, né? É um cargo muito pesado, então ele nos traz assim uma expectativa muito boa em relação ao futuro, né? Com mais de 100 convocações e 72 jogos pelo time, as frustrações das Copas passadas não inibem o desejo de estar na próxima. Infelizmente, nas últimas 2 Copas a gente não conseguiu, como equipe, né, individualmente para mim nas penalidades não fui bem sucedido. E isso, né, me incomoda, me frustra, talvez me incomoda mais do que qualquer crítico que se tenha no Brasil, mas isso não vai me paralisar, isso não vai me fazer desistir. Com grandes chances de ser o titular da era Ancelotti, Alisson enxerga a força em suas maiores cicatrizes. Eu acredito que as derrotas elas vão nos forjar. O vencedor é esse, né, que consegue enxergar qual é o seu propósito maior de vida, né, e conseguir viver isso de maneira plena. Legal, Copa do Mundo de Clubes da FIFA tá chegando e eu me pergunto aqui, ninguém vai contratar esse cara não, gente? Aí o Cristiano Ronaldo, 40 anos, ao que parece está saindo do Al Nassr da Arábia Saudita e por enquanto nenhum dos times da Copa do Mundo contratou o português. Interessados? Se apressem, a janela de contratação para a Copa fecha na terça e o homem tem cheiro de gol, hein? Ser torcedor do Flamengo já deve ter xingado esse cara aqui, né? Mas agora mudou, hein? Varela tá jogando bem em várias posições. A gente foi lá bater um papo com ele. Atenção rubro-negro, Flamengo estreia na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, segunda-feira, dia 16, contra o Esperance da Tunísia, e você vai ver ao vivo na Globo. A gente trocou uma ideia com o Varela, a torcida já pegou no pé dele, né? Só que agora a fase mudou, o homem tá jogando bem de lateral direito, lateral esquerdo, de volante. Essa foto rodou os grupos de zap dos torcedores do Flamengo na última semana. A família Varela com um carango vermelho modelo 1992, um ano mais velho do que o lateral. Gosto muito. Eu gosto muito de carros. Agora eu tô gostando mais até de carros antigos. Antigos. Como todo jogador, ele gosta de gol, mas por dever de ofício, o Varela investe em assistências dentro de campo. Na vitória por 5-0 sobre o Fortaleza foram 2. De cabeça pro Everton Araújo. Olha o que o Varela faz, ele ajeita pro Everton Araújo. Com domínio e cruzamento magistrais. Que domínio do Varela. Pro golaço do Michael. Michael! Gol! O passe do Varela foi espetacular, né? O Varela é um lateral completo. Por isso, a renovação do contrato do Varela virou prioridade no clube. O atual vai até dezembro. O novo deve ter mais 2 anos de duração. Muito contente. Fico muito contente, lógico, mas também ando um pouco triste, porque estão falando da renovação do Arrasca. E quero que ele fique também. Por mim, vamos renovar com ele e assinamos os 2 juntos. Seria bom. Os 2 juntos seria bom. Ex-jogador do Peñarol, do Manchester United, de 2 Copas do Mundo. No Flamengo é preciso fazer de tudo um pouco. Jogar de volante, por exemplo, como na vitória contra o Palmeiras. Bate no peito do Varela, que sai jogando pro Flamengo uruguaio. Varela, quando você entrou de volante no time do Flamengo, ficou todo mundo assim, será que ele joga desse jeito? Isso foi treinado ou é improviso? Qual é a história por trás do Varela volante? Já tinha treinado. Eu já tinha treinado de volante com o Felipe Luiz. Ele me perguntou se eu já tinha jogado de volante antes. Eu falei que sim. Quando eu jogava no Frankfurt, da Alemanha, fiz uns 3, 4 jogos nessa posição. Só que isso foi muitos anos atrás. Mas o Felipe me dá confiança, os companheiros me dão confiança. Pronto para voltar a encarar os times mais fortes do planeta na Copa do Mundo de Clubes. Vai ser difícil. Vai ser difícil porque os times lá fisicamente são brabos. Mas eu vejo com bons olhos. Eu vejo com bons olhos. Lateral com tanque cheio de vontade e disposição.
O motor tá bom, tá turbinado. Agora, do Danilo, que deu uma declaração que tá dando o que falar aí nas redes sociais. 2 meses atrás, o Danilo e o Arrascaeta, lá no CT Ninho do Urubu, concederam uma entrevista à Romário TV, ou seja, ao Romário, ao ex-craque, inclusive o cara que me fez gostar de futebol. Obrigado, Romário. Graças a você, hoje eu tô aqui nessa vida envolvida com futebol. E aí, o Danilo disse o seguinte, tá, sobre a seleção brasileira. Hoje não, quer dizer, no futebol eu acredito em tudo. É até difícil falar isso, porque vão falar que o capitão da seleção brasileira falou que o Brasil não pode ganhar a Copa do Mundo. Hoje, do jeito que está, se você olhar para a seleção, é uma bagunça. Nós vamos ter um treinador novo agora. Administrativamente, nós estamos entregues a não sei o quê. Ninguém sabe o que vai acontecer, mas eu acredito muito que de agora até 2026 as coisas possam melhorar muito. Isso passa pelos jogadores, pelo Ancelotti, pela capacidade de se blindar de tudo que é extracampo. A capacidade de se blindar das críticas, da expectativa. Porque isso arrebenta. Aí, a Romário TV postou e tal, e estão tirando do contexto, nos cortes, como se ele tivesse dado essa entrevista agora, esses dias. Mas não. O presidente da CBF ainda era o Edinaldo Rodrigues e, de fato, a CBF ainda é uma bagunça. Não deixou de ser uma bagunça. Mas hoje tem um treinador. Hoje tem um projeto se iniciando para a disputa do Mundial de 2026, da Copa do Mundo de 2026. E, obviamente, se a entrevista fosse hoje, o Danilo jamais falaria isso, né? Até porque ele está com a seleção brasileira e ele tem um ótimo relacionamento com Ancelotti. A Arrascaeta também deu uma entrevista à Romário TV. Essa declaração não é polêmica, pelo contrário, demonstra como ele ama ficar no Flamengo e descartou a Europa, disse que não pensa na Europa. Abre aspas para o craque camisa 10 do Mengão. A Europa era um sonho que eu tinha mais vigente quando eu era mais novo. Hoje em dia eu sei que com a minha idade é muito difícil que um grande clube venha atrás de mim. Eu sei que é complicado que isso aconteça. Estou focado na minha família e em brigar por coisas importantes todo ano. Isso tenho aqui no Flamengo. Tá aí. Fala de Gonzalo Plata, porque o Flamengo emitiu aí nas últimas horas, vocês já devem ter visto, mas eu preciso atualizar aqui no canal Vene Casagrande, sobre Gonzalo Plata. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Gonzalo Plata retornará ao Rio de Janeiro na próxima sexta-feira para dar continuidade ao tratamento no joelho direito com o departamento médico do clube, com o objetivo de estar em plenas condições para disputar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A decisão foi tomada após reunião entre os departamentos médicos do Flamengo e da seleção equatoriana, realizada na tarde desta terça-feira em clima de cordialidade. Na ocasião, a Federação Equatoriana de Futebol apresentou suas considerações e se desculpou por qualquer mal-entendido ocorrido ao longo do processo. O Flamengo agradece à Federação pela compreensão e pelo diálogo construtivo no desfecho do caso. Beleza. O Flamengo ganhou a queda de braço e eu acho que o Flamengo agiu de uma maneira extremamente correta, publicamente falando. Expôs todo o caso, falou, torcedor, imprensa, FIFA, se ele entrar em campo é por causa disso. Nós não vamos nos responsabilizar. Se ele entrar em campo foi porque ele quis, foi porque a seleção equatoriana colocou. Nós não autorizamos. E aí ficou essa, entre aspas, essa queda de braço. O jogador provavelmente ficou com medo de se expor com a torcida do Flamengo, porque ele já estava sendo criticado apenas pelo fato de ter recebido a seleção equatoriana em sua casa, os médicos, para procedimento no joelho. O jogador deve ter ficado com receio, deve ter falado, não dá. Não vou comprar essa briga com o meu Flamengo, com minha torcida. E aí pediu para ser desconvocado e está retornando nessa sexta-feira ao Flamengo para dar continuidade ao tratamento dele e ficar apto para a disputa da Copa do Mundo de clubes, que era isso que o Flamengo estava fazendo. Afirmação do Flamengo da contratação de Jorginho. Enfim. O Flamengo emitiu um comunicado oficial dizendo o seguinte: o meio-campista Jorginho chegará ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira em voo proveniente de Londres, com previsão de pouso às 5h35 no aeroporto internacional Toumbi, o famoso Galeão. Por questões logísticas e para não interferir na rotina dos demais passageiros, o desembarque será realizado em área alternativa, sem previsão de atendimento à imprensa no local. Após a chegada, Jorginho realizará exames médicos e em seguida se reunirá com o diretor técnico de futebol do Flamengo, José Boto, no CT Jorge Elal.
A cobertura completa do dia estará disponível nas redes sociais oficiais do clube. Meus amigos, a gente tem uma série de coisas para falar aqui, né? Mesmo sabendo que o futebol no Flamengo está hoje retornando, né, ao clube. Os jogadores aí tiveram folga logo após a maravilhosa vitória sobre o Fortaleza por 5-0 no domingão. Vitória essa que nos selou aí a primeiro lugar da classificação, ou seja, também conhecido como liderança. E os jogadores ganharam aí uma folga, né, merecida, segunda, terça e quarta. Hoje, quinta-feira, retornaram aos gramados para treinamento, para começar aí a pré-temporada do Mundial, né? O pré-mundial. Serão aí aproximadamente uma semana e meia de treinamentos para conhecer os adversários, para poder estar afinando o grupo, né, para o Mundial, se preparando da melhor forma possível, para que a gente possa chegar lá e fazer um bom papel. Para mim já está de grande valia se passar da primeira fase, aí das oitavas para frente vai depender muito aí das classificações, enfim. O Flamengo pode pegar um time mais forte, pode pegar um time mais fraco, a gente sabe que tem muito ainda a crescer para chegar no patamar dos principais times da Europa, mas jogo é jogado, lambaria é pescado, isso já é mais velho do que eu. E vamos aí um passo de cada vez, um jogo de cada vez, como o Felipe Luiz sempre fala, né? O primeiro e o mais importante jogo é o próximo, ou seja, contra a Esperança da Turquia. Esse é o melhor jogo, esse é o principal jogo, o jogo que precisamos ganhar, vencer, mostrar, né, para os outros clubes o nosso tamanho, a nossa força, o nosso elenco, a nossa preparação, o nosso treinador, nossa torcida, enfim, mostrar para todo mundo aí o que é o Flamengo, para que todos possam ter uma ciência normal e conhecer realmente a fundo o que é ser Flamengo, essa paixão nacional do Brasil. Um dos assuntos aí que vai ser reverberado aí é a declaração do Danilo, né, zagueiro do Flamengo e da Seleção Brasileira, que ele deu para o Romário, no canal Romário TV, há mais ou menos uns 2 meses, onde o Romário perguntou a ele, Romário é sempre polêmico, né? Perguntou ele se ele achava que o Brasil tinha condições de ser campeão mundial na próxima Copa, e ele, como essa entrevista foi há 2 meses atrás, na sua simplicidade, na sua boa fé, respondeu que naquele momento o Brasil estava muito conturbado, o ambiente da seleção. O nosso presidente ainda na época era Edinaldo, mas o período era turbulento já, sai não sai, chega não chega. O treinador ainda, Dorival, sendo aí cozido em banho-maria, praticamente aguardando o ok do Carlo Ancelotti, que já estava mais ou menos alinhavado e apalavrado com a seleção, mas ele disse na sua simplicidade que achava que o Brasil, no momento daquela situação, o retrato dele, aquele momento, olhando de fora para dentro da seleção brasileira e sabendo que ele também estava lá dentro, ele achou que é muito difícil o Brasil, com todos esses problemas extracampo, conseguir chegar e vencer a Copa do Mundo. Mas isso era um retrato do momento. Hoje é outra história, o clima na seleção é outro clima, a chegada do Ancelotti deu uma nova vida, não só aos jogadores, mas também ao público, que agora começando a se interessar mais pela seleção, está vendo uma luzinha lá no final do túnel, e se Deus quiser hoje, com uma vitória sobre o Equador, a gente consiga ter uma diretriz e realmente acreditar que o Brasil pode sim chegar nas finais da Copa do Mundo e vencer. É isso que a gente espera, afinal somos os únicos pentacampeões do futebol no mundo. Portanto, esse foi um imbróglio todo envolvendo o Danilo e o Romário. Outra situação aí que também as arestas estavam meia, né, sem a para, era entre a Federação Equatoriana, a respeito do Gonçalo Plata, do Flamengo em si. Cada um dizia uma coisa, o Flamengo disse que não foi informado, a seleção informou que avisou o Flamengo e aos médicos que faria o procedimento junto ao Gonçalo Plata. Gonçalo Plata ficou no meio desse tiroteio e acabou prevalecendo aí o Flamengo, ou seja, a instituição que paga o salário dele e que preza muito pela saúde física do atleta, né? Então o atleta também, acredito eu, que para não ficar aí na berlinda e não ficar sendo maldito, mal falado pelos torcedores, resolveu pedir a sua dispensa da seleção, voltar ao Flamengo, chegará amanhã, né, ao Flamengo, ao Rio, para poder se reincorporar ao grupo, continuar o seu tratamento. Como disse Felipe Luiz, ele estava na maca e se preparando aí para o início do Mundial, e quem sabe não vamos poder tê-lo no início dessa competição, que é só no dia 16 de junho. Teremos, portanto, aí 11 dias pela frente para recuperar Gonçalo Plata.
Então, encerrado esse assunto de Gonçalo Plata e vida que segue, vamos para as outras novelas. Mais um assunto importante, o Flamengo também ontem nas suas redes sociais colocou a seguinte informação: Jorginho já é jogador do Flamengo, logicamente tem que fazer os seus exames médicos, que vai ser realizado amanhã, e que ele deve chegar ao Rio no aeroporto Tom Jobim, também conhecido como Galeão, amanhã por volta de 5h30, 6 horas da manhã, e sairá pelo saída fora dos holofotes, fora da entrada principal, para não causar nenhum alvoroço no aeroporto, não causar nenhum tumulto, nenhuma confusão. E posteriormente, após os exames e após a assinatura de contrato, ele já poderá dar entrevistas dizendo que é jogador do Flamengo e com certeza terá aí o seu momento de glória com a famosa coletiva de apresentação do jogador, que inclusive vai para o Mundial, vai defender o Flamengo, abriu mão aí de um valor de 800 mil libras, praticamente 5,5 a 6 milhões de reais. Ele abriu mão desse valor, agora não me pergunte quem é que vai pagar o valor ou se não vão pagar o valor. Fato é que ele abriu mão desse valor que ele teria a receber do Arsenal e agora já é jogador do Flamengo, vai ser incorporado ao elenco e vai começar a trabalhar já com o Felipe Luiz. O problema vai ser onde é que o Filipinho vai colocar esse jogador, ou quem ele vai tirar para colocar esse jogador, né? Mas esse é o problema do Felipe, que ganha bem para isso, e aí vai ter 10 a 11 dias aí para poder preparar o melhor time para poder começar o Mundial. E se Deus quiser, chegarmos à final. Grande abraço a todos, amanhã a gente vem trazendo mais informações. Valeu.